Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Colab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que começou no programa Alfa Colab, por isso o nome do programa tem Colab no título. Bom, aqui a gente conversa com fundadores de startups, investidores, atores do ecossistema de inovação, mas também do mundo financeiro em geral. O papo hoje não poderia ser mais precioso, mais importante, porque eu vou conversar com a Daniela Binatti, que é uma das fundadoras do reconhecido no ecossistema da Pismo. A Pismo na verdade, representa aí no Brasil um movimento de revolução bancária, na verdade, né, com Bank as a Service como um tema. A Daniela, ela é cofundadora, portanto, ela cuida da tecnologia, é CTO da Pismo, ela é formada em ciência da computação, possui um MBA executivo e cursou o Stanford Business Leadership Series, bom, que é um curso super reconhecido, Vale do Silício, etc. A gente vai falar um pouco sobre isso. Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia da informação e serviços financeiros, ajudou a criar a Pismo em 2016, com mais 3 sócios, e, na verdade, é uma plataforma avançada para emissão de cartões, processamento de pagamentos e serviços bancários. Como CTO, ela tem a responsabilidade de liderar o desenvolvimento de produtos e gestão da infraestrutura de computação em nuvem, que é a essência de uma iniciativa como a Pismo. Daniela, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você é uma super executiva, mas é uma honra para a gente do Banco Alfa lhe receber. Imagina, muito obrigada mais uma vez aí pelo convite, prazer estar aqui com você. Bom, vamos lá, vamos começar pela Pismo, né? Eu sei que você tem uma longa história para contar, já, apesar de tudo ser muito rápido, 2016 é ontem para mim, sou mais velho, mas é muita coisa, né, nesse mundo. Conta aí pra gente como foi a ideia, por que o nome, enfim, conta um pouco pra gente aí a sua origem também lá, Vale do Silício. Nossa, é muita coisa, vamos nessa. É bastante coisa, mas passou voando. Eu falo que para quem está empreendendo e montando uma empresa como essa, cada ano parece que passaram 10 anos, né? É muita emoção todo dia. Bom, nós somos 4 pessoas aqui no time de fundação da Pismo, apesar da Pismo ser uma empresa jovem, ter começado aí a operar em produção no finalzinho de 16, começo de 17, nós trabalhamos juntos por mais de 15 anos numa outra empresa. Nós construímos uma plataforma de processamento de pagamentos aqui no Brasil em 99, e eu sempre digo que a gente é um grupo bastante privilegiado, porque a gente teve a oportunidade de construir uma plataforma como essa do zero 2 vezes, né? Só que a segunda vez não foi tão do zero, foi com base aí em 15 anos de experiência do que a gente tinha vivido antes, né? Eu comecei a minha carreira em engenharia de software e fui navegando no meio do caminho. Então, passei muito tempo cuidando de bases de dados, gestão de bancos de dados e analytics, mas a minha última posição nessa outra empresa, eu era diretora de infraestrutura. Só que eu era diretora de infraestrutura de uma empresa mais tradicional. Então, o data center era proprietário no próprio prédio do escritório, eu cuidava de tudo. Eu cuidava desde a parte de telecom, de sistemas operacionais, de servidores, de bancos de dados, mas eu também cuidava de facilities, de energia elétrica. Eu falo que eu tinha que me preocupar com o diesel do gerador se desse o problema no final de semana. Então, estava bastante pesada a minha rotina. No momento onde as minhas filhas, eu tenho 2 meninas, na época, em 2014, elas tinham 7 e 5 anos de idade. Então, estava muito, muito pesado, e eu estava pensando em estudar e procurar algum caminho alternativo. E aí eu acabei saindo de lá no final de 2014 e fui fazer uma viagem para o Vale. Fiz alguns contatos aqui no Brasil para encontrar com alguns empreendedores lá, visitar a AWS, outras empresas de tecnologia. E aí eu voltei para o Brasil e fui fazer um curso de arquitetura em cloud computing. E fui fazer um curso de Big Data em Hadoop. E aí eu percebi. Primeiro que eu falei, meu Deus, onde é que eu estava nos últimos 16 anos? Porque com toda a tecnologia que estava disponível e estava sendo usada por outras indústrias, muitos dos problemas que a gente estava sofrendo poderia ter resolvido ali de maneira diferente. Então, aí, apesar de eu estar no momento pensando em fazer consultoria, alguma coisa mais light pelo momento de vida que eu estava com as crianças, eu, na verdade, falei, o que eu sei fazer é fazer plataforma de pagamentos e de banco, olha o que eu posso fazer com essa tecnologia aqui disponível. E aí começou um processo eu fui buscar o Ricardo, que já tinha saído há 2 anos de lá e estava fazendo uma outra coisa em outra área.
Falei, putz, olha o que a gente pode fazer aqui. Estudei bastante toda a implementação de arquitetura do Salesforce, como fazer uma plataforma no modelo SaaS, porque as empresas que prestam serviços de processamento, elas acabam parecendo mais empresas de BPO do que empresas de tecnologia, porque você tem uma retaguarda muito grande para operar aquela plataforma, não é puramente uma empresa SaaS, uma empresa de tecnologia. Eu falei, acho que dá para a gente fazer alguma coisa diferente nos modelos do que outras indústrias estão praticando, mas atendendo aí não só o conjunto de clientes que a gente atendia antes, mas trazendo ali um caminho alternativo. E aí foi aí que começou. E nessa viagem do Vale do Silício, você perguntou sobre a origem do nome da empresa, nessa viagem que eu fui de férias, onde eu estava pensando aí o que eu ia fazer, eu tinha assistido uma palestra no Gartner, onde o palestrante falava, o nome de uma empresa precisa ser curto e fácil de escrever. Não precisa ter nada a ver com o business da empresa. E ele dava o exemplo do Hadoop, que inclusive o logo é o elefantinho amarelo da filha dele, né? Que tinha o nome e o logo. E aí eu estava conversando com o meu marido, dirigindo de volta de São Francisco para Los Angeles. Meu marido é um dos co-founders da Pismo, é meu sócio aqui. Eu falei, putz, qual que é o nome que a gente pode dar para a empresa? E aí tinha uma placa apontando para Pismo Beach, eu falei, olha, Pismo é um nome curto e fácil de escrever. A gente parou o carro, eu falei, deixa eu ver a cara da praia para ver se é um lugar que me agrada, e aí a gente parou, olhou, tem até uma foto minha com minhas filhas no colo, ali no dia que a gente decidiu que esse ia ser o nome da empresa, e aí foi assim que o nome foi escolhido. Maravilha, não podia ter um nascimento mais feliz, né? Assim, eu quero retomar esse assunto, porque você já mencionou algumas vezes, e que para mim, pessoalmente, também é importante, a questão de família, claro, uma mulher executiva, tudo isso eu acho que são coisas que a gente vai comentar daqui a pouco, mas eu ainda quero voltar para comentar o seguinte, veja, aqui vai um elogio, digamos assim, tá? Um cumprimento, uma referência, uma reverência para vocês. Quer dizer, essa viagem, você vai lá, enxerga talvez a questão da nuvem ali no centro, entende isso do ponto de vista de serviço, de toda a complexidade, infraestrutura e tal, tudo por trás, e participa, né, Daniela? Você não sabia disso, mas você participa como um dos atores da transformação que foi dar lá na frente em Open Finance, tudo isso que a gente está vivendo sem essa plataforma, essa infraestrutura, sem essa estrutura por trás, nada disso seria possível, tá? Então, eu queria que você ajudasse também o nosso ouvinte, que eu acho que grande parte entende muito bem, transita nisso, mas qual o papel que nuvem desempenhou nesse conceito de Bank as a Service e tudo isso que vocês oferecem para fazer com que os bancos avancem no mundo digital? Muito legal. É extremamente importante porque com a utilização de computação em nuvem, você consegue tirar da frente problemas que você tem com infraestrutura tradicional. Você precisa, não precisa, não existe mais a necessidade de gastar um valor absurdo de dinheiro para fazer o setup inicial de uma plataforma, porque você pode utilizar os recursos e pagar por eles de acordo com o seu uso. Você pode escalar e atender todos os seus momentos de pico, coisa que na infraestrutura tradicional a gente tem que pagar por hardware ocioso, mirando ter capacidade para processar uma data de pico, e essa capacidade nunca é suficiente. Por isso que no passado a gente tinha muito problema de infraestrutura, de gargalo, de recurso disponível para fazer processamento. E mais do que isso, esses sistemas mais antigos não foram preparados para fazer uma comunicação aberta, que é a construção de APIs, né, que são as APIs, que hoje é a interface que é base para qualquer um desses produtos digitais que a gente tem, né? Então, seja um banco digital, uma carteira digital ou um banking as a service, toda essa comunicação só é possível porque a gente tem interfaces que se comunicam, independente da linguagem que você usa, da tecnologia que você tem, com o mundo externo. Uma das últimas experiências que eu tive na empresa anterior foi o lançamento de um banco digital super bem sucedido, e a gente percebeu aí como era difícil
você pegar um produto que tinha sido desenhado para ser completamente digital e apoiar ele numa solução legada, porque você não tem... São aquelas soluções de monolito, um grande sistema que precisa ser carregado inteiro, que não tem interfaces externas, que só fala com aquele front-end que está dentro da empresa, e que por isso que essas empresas têm muito mais cara de BPO, como eu falei no começo, você precisa de um batalhão de gente para operar aquela solução. O que acontecia com esses players, né? Isso estava acontecendo aqui no Brasil, mas também estava acontecendo na Europa. Ou eles tinham funding o suficiente para verticalizar e construir toda a solução de processamento, ou eles ainda estavam apoiados nas soluções legadas e sofrendo com isso, porque é um tipo de comunicação que não existe, tá? Quando você alavanca o uso de nuvem pública com soluções distribuídas, então veja, hoje não apenas... essas questões que eu mencionei aqui de limitação e de dimensionamento de hardware é o básico do uso. Mas hoje eu tenho tudo, por exemplo, todas as instalações na Pismo, tudo a gente roda em infraestrutura como código. Então, é uma empresa de engenharia, não é uma empresa de operação. Se eu tenho um cliente, eu posso hoje assinar um contrato com um cliente na Austrália, que eu vou apertar um botão e lançar uma infraestrutura, uma instalação da plataforma lá na Austrália, ela pode ser processada ali localmente. Quando que isso aconteceria com infraestrutura on-premises? Então, é muito difícil escalar quando, para começar uma operação, você precisa de um data center, de máquina, de energia elétrica redundante, de acesso, controle de acesso físico. Então, assim, são inúmeros os desafios. E a própria comunicação com as ferramentas e com os provedores de computação em nuvem é feito via API, né? Então, todo mundo está se conversando, todo mundo está falando a mesma língua, que é usando essa interface. E mais importante do que isso, é você conseguir oferecer isso como mais um recurso para que os bancos possam estar aí no controle dos produtos que eles vão lançar. Muito, muito legal. Quer dizer, no fim e ao cabo, sempre vai estar o cliente lá no fim, nem sempre muito satisfeito, apesar de todas as revoluções, e ao fim e ao cabo sempre vai estar lá. Eu queria fazer um comentário aqui no meio, né? Não é à toa que a Amazon é uma das iniciativas que aportou recursos em séries de investimento na Pismo. E, de certo modo, você me corrige aqui, viu, Daniela? Você é um especialista. A Amazon também é uma empresa de engenharia, também é uma empresa de engenharia, quer dizer, pelo menos a AWS é. E esse conceito, de certo modo, ele está... De certo modo, não, inteiramente, ele está totalmente acoplado a essas novidades. A minha provocação aqui é o seguinte: que barreiras você vê nos bancos tradicionais, ainda, talvez, não sei se ainda, né, mas pelo menos lá atrás, mais claramente, hoje talvez residualmente, para embarcarem nesse mundo, ou seja, em compreenderem que este é o caminho, né, de componentização, de nuvem, tem toda uma questão de segurança aí. Eu queria ouvir um comentário seu sobre essa questão de barreiras, talvez em parte de mindset, ou também da própria dificuldade de movimento de um bicho muito grande para embarcar nessa nova trajetória, nessa nova jornada. Sim, eu acho que a gente foi mudando, né? Quando a gente começou, eu sempre falo que as minhas primeiras reuniões nos bancos, que hoje são nossos clientes, já com operações maduras em produção, eram mais com os times jurídicos do que com os times de tecnologia, porque tem toda aquela discussão em torno de onde é que o dado está gravado, qual é o endereço do data center, fisicamente como é que está, como é que é o controle de acesso ao data center, onde está. Então, todos aqueles frameworks que todo mundo utilizava para fazer assessment de fornecedor, de repente não se aplica mais. Então, até você discutir, explicar, é quase que um processo de evangelização. Eu acho que a gente precisou passar, está passando ainda, mas hoje já em outro grau, mas a gente precisou passar por um processo de transformação cultural antes de passar pelo processo de transformação tecnológica, porque você precisa reaprender tudo que você sabia antes, e você precisa conseguir fazer um paralelo de como é que todos os recursos que você via fisicamente, sabia onde eles estavam, sabia como eles operavam, como é que eles se dão agora e como é que você programa eles através de software. É uma realidade diferente. Os recursos humanos
que operam, que programam e que implementam essa solução têm skills diferentes do que os da tecnologia anterior, então existe todo um processo de transformação cultural e isso foi mudando. A impressão que a gente tem hoje, com base não só nos nossos clientes atuais, mas nos clientes que a gente está conversando, é que o caminho está dado. Ninguém questiona mais que fazer uma migração, fazer um shift, mesmo de core bancário, de plataforma de processamento, saindo ali de infraestrutura física para uma solução em nuvem, já está claro que esse caminho é um caminho sem volta e que esse é o caminho que todo mundo vai acabar perseguindo. Mas, na prática, a verdade é que na prática, isso só acontece quando a dor ali está muito grande. Quando a dor está muito grande e que tem alguma coisa que precisa ser corrigida. O meu sócio, o Ricardo, ele brinca que não é quando está sangrando um pouquinho, é quando já tem uma hemorragia instalada, é que alguém vai fazer alguma coisa para poder desmontar aquilo. Por quê? São décadas de sistemas empilhados que se transformaram hoje no tudo que tem debaixo do capô dentro de um banco, né? Então, você pensa, tem números recentes que dizem que ainda 80% das transações financeiras no mundo são processadas em sistemas em COBOL. Sistemas em COBOL são sistemas da década de 60. Quantos frameworks, quantas pilhas não foram construídas em cima deles para se transformar no que está provendo serviço hoje? E tem uma coisa que foi bastante importante nesse processo de transformação, na minha visão, que foi a pandemia. Por quê? A pandemia forçou todo mundo a ter que se adequar a uma realidade onde lojas estavam fechadas, onde consumidores estavam mudando seu comportamento para fazer compra online e onde os sistemas de back-end precisaram se reinventar para se adequar àquela nova realidade. A gente tem casos aqui dentro da Pismo de clientes que shiftaram assim em semanas, soluções que estavam sendo implementadas para funcionar nas lojas físicas para passar a rodar no mundo virtual. E aí isso reforçou mais ainda a tese de que esse caminho é o caminho aí que está ditando o futuro aí dessas soluções bancárias e de pagamentos. Agora, eu queria destacar o seguinte, isso só foi possível por causa do trabalho de gente como vocês, porque não seria possível fazer em semanas, o que é uma coisa hercúlea, eu sei, as pessoas trabalharam loucamente, tá tudo certo, ok. Nada disso seria possível em semanas, seria virtualmente impossível fazer essa migração, ou seja, se já não tivessem empresas como a de vocês, capazes de fornecer APIs e todos esses componentes para que essas migrações fossem feitas na loucura, tá tudo certo, em semanas, levaria anos, na mesma loucura ou pior. Né? Então, provavelmente. Ou seja, bem-vindos ao novo mundo que já está aí, é uma realidade, e agora os próximos passos. Aí eu queria ouvir agora de você uma coisa privilegiada, né, Daniela? Você não pode escapar dessa questão, né? O que está rolando, né? O que está acontecendo? Vocês já fizeram várias iniciativas aí, por exemplo, de operar cartões, meios de pagamento, suportar um monte de aplicações, né, que no front-end para o cliente, o cara vai lá hoje, paga o supermercado de não sei quantas formas, compra uma água mineral na banquinha e paga por aproximação com o celular, toda essa loucura está aí, falando de meios de pagamentos e outras coisas. E o que é que está hoje aí no centro, ou são diversas frentes que estão no centro? Tem algo acontecendo que merece destaque? Eu acho que tem duas formas de ver, né, de te responder essa pergunta. Uma delas finalmente, eu acho que está claro para todo mundo o que a gente vem se propondo a fazer desde o começo. Então, assim, a gente passou, antes dessa empresa estar operando ali no começo de 2017 em produção, a gente passou um ano, de verdade, na sala de jantar do apartamento da Julie, com um flip chart, mapeando quais eram os problemas que a gente tinha com a solução anterior e que a gente não conseguia resolver e como é que a gente vai fazer diferente agora. Isso passou por questões técnicas de modelo de negócio, de relacionamento, de construção de time, de tudo. Então, a gente mapeou o que a gente gostaria de fazer e a gente desenhou a plataforma se posicionando como uma camada de infraestrutura para o mercado financeiro. A ideia aqui era a seguinte: como é que a gente traz um caminho alternativo para velha discussão e para o velho dilema de toda instituição financeira, que é o comprar versus construir.
Se eu compro uma solução pronta de processamento, eu fico completamente presa ao backlog, ao roadmap de produto daquele fornecedor. Se eu quiser lançar um produto diferencial para o meu cliente, fazer alguma coisa para um nicho específico, isso eu vou ter que entrar numa fila interminável de backlog daquele fornecedor, e quando ele julgar que o meu pedido é importante o suficiente, ele vai fazer. Por outro lado, se eu quiser construir uma solução dentro de casa, eu preciso ter especialistas em protocolo ISO 8583, que é o que as bandeiras Visa e Mastercard usam até hoje, cuja última versão foi lançada em 1987. Eu tenho que saber mexer com os rails do Banco Central. Então, tem um legado que depende de recursos muito especialistas e que é muito complexo de gerenciar, é muito complexo de você se manter atualizado com os mandates, né, dessas bandeiras. É uma série de coisas, a quantidade de recursos que se mobiliza para fazer isso é muito grande. Como é que a gente resolve esse problema? Então, a gente vem, qual que é a proposta da Pismo? É um caminho intermediário entre esses dois. O que eu entrego para a instituição financeira que está me contratando? Um conjunto de APIs, um toolkit com mais de 600 endpoints, onde aquele cliente pode construir exatamente o que ele quer, e ele pode estar em controle do roadmap de produtos dele. Então, hoje a gente processa em produção mais de 76 milhões de contas de usuários finais, a gente movimenta dezenas de bilhões de dólares em transações financeiras, e a gente atende clientes como o Banco Itaú, como o Banco BTG, a gente tem um braço todo de gestão de securities para B3, que é a bolsa aqui. A gente atende Falabella no Chile, Peru e Colômbia. A gente tem cliente em produção na Índia, e que são produtos completamente diferentes entre si. Então, você vê o BTG, que é um público de alta renda, com cartão combo, débito e crédito, Mastercard junto com conta corrente. Você tem Cora, que é uma startup com um nicho de clientes completamente diferente, CloudWalk. Todos eles estão apoiados em cima do mesmo exato código-fonte. Então, essa plataforma tem um código-fonte que entrega a API, e que a gente faz o quê? Tem todo um time lá nos Estados Unidos que a gente mantém aqui, que é o nosso time de Developer Experience, que constrói todos os guides para que esses clientes possam construir os seus produtos sem depender de criar um backlog do nosso lado. Então, acho que esse apelo de ter um toolkit, de ter um conjunto de ferramentas para fazer e estar em controle, é uma coisa que os bancos vêm cada vez mais entendendo e cada vez mais se interessando pelo assunto. Isso vai evoluindo, a gente evolui as tecnologias, a forma de criar uma plataforma, isso foi uma coisa que a gente discutiu muito lá no começo, como é que a gente cria uma solução que não vai ser legado daqui a pouco, porque tecnologia é legada meses depois que você criou, né? Então, o conjunto é uma estrutura super distribuída, que vem aí se provando o seu valor à medida em que a gente consegue fazer uma renovação orgânica dela e mantê-la sempre atualizada com as tecnologias mais modernas disponíveis, sem ter que jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Daniela, me permita uma curiosidade aqui, circunstancial. Esses times também, eles são, digamos assim, dedicados full-time, ou eles também têm essa mesma configuração, essa mesma lógica de serem modulares, eles prestam serviços para vários clientes? Como é que funciona isso, né? Porque eu tenho 63 anos, meu primeiro emprego como programador de computadores COBOL, no final dos anos 70, você não tinha nascido ainda, em banco, nós éramos todos funcionários CLT, quer dizer, eu estou fazendo uma metáfora dessa coisa, né? Um CPD, né? Eu me lembro que o banco era na Bahia, né? O Banco Econômico, não sei se você chegou a pegar ele fechou no meio dos anos 90. A memória de processamento central que processava todos os sistemas, ela tinha 128K, 128 mega ou K, não sei mais, eu acho que eu estou falando bobagem. Será que era 128? Não era 128 mega, era 128K mesmo. Então, veja, viagem no tempo, mas esses times, eles também são, assim, componentizados? Eles são, na verdade, desde o primeiro dia, né? O time que trabalha praticamente todo CLT também,
só que com um formato de trabalho diferente, né? Então todo mundo trabalha remoto, isso por causa da pandemia, né? Também. Quando começou a pandemia, nós éramos uma empresa de 40 pessoas. Hoje nós somos 450. Então, a gente contratou centenas de pessoas durante a pandemia, foi espalhando pelo Brasil, por outros lugares do mundo. Hoje a gente tem escritórios no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Singapura e na Índia. Então o pessoal está todo espalhado. Então hoje, do time brasileiro, eu acho que nem um terço está em São Paulo, que é onde tem o nosso escritório aqui na Faria Lima. Então, todo mundo trabalha, é todo mundo funcionário em tempo integral, mas todo mundo trabalha no modelo remoto. E aí a engenharia toda é dividida, o que muda muito, né, das estruturas mais tradicionais que a gente trabalhou lá no passado. Eu tenho 46 anos, também passei pelo modelo mais tradicional de indústria, é que os grupos são menores, cuidam de partes específicas do sistema, mas não tem separação de time de operação e time de engenharia, de desenvolvimento. Todo mundo é responsável por construir e rodar aquele produto, o que traz muito mais accountability aí, né? Muito mais responsabilidade para quem está, principalmente com a qualidade do que está sendo colocado ali em produção. Bem legal. Bom, olha, uma questão que está no nome do nosso programa, a gente até tinha comentado isso rapidamente, né? E eu vou juntar duas perguntas aqui, tá? Duas questões aí para você falar do jeito que você quiser. A primeira coisa é que eu dei uma olhada em umas entrevistas, umas matérias, não entrevistas, matérias, e eu percebi que tem uma outra Binati na sociedade. Você me falou do seu marido, então eu imagino que deve ser uma irmã sua, alguma coisa assim. Então, a gente já falou um pouco de família, mas eu queria começar, e aí lhe deixar à vontade, claro, porque tem uma coisa assim, né? Na verdade, nada pessoal, mas assim, uma questão de, puxa, como é que fica essas dinâmicas, porque vocês são sócios familiares. Mas, ao mesmo tempo, ouvir assim, qual é a sua visão de tendências, né? O nome do programa da gente, né? O que é que vem pela frente, quais são os planos para a Pismo, e como é também essa... Curiosamente, sem absolutamente nenhuma dessas bobagens de saber, de intimidades, nada disso, mas como é essa dinâmica familiar de sociedade? Conta aí pra gente, né? Porque é tão dinâmico esse mundo de vocês e meu também, né? Investe, tem redesenhos de cap table, investidores, tem a remuneração de múltiplos, porque é capital de risco, enfim, nossa, vocês também já devem estar em outro momento, estou falando demais, mas assim, deixar você à vontade nessas duas questões, né? As tendências e, ao mesmo tempo, essas dinâmicas de sociedade que são tão importantes para o mundo das startups, né? Sim. Eu sou a mais velha de 3 mulheres, né? A Júlia, minha irmã do meio, tem a Camila, que não seguiu a área de tecnologia, né? E o Marcelo, que é meu marido, a gente se conheceu trabalhando. Então, na verdade... diferente de um casal que decide fazer alguma coisa junto, a gente já se conheceu no ambiente de trabalho fazendo a mesma coisa. Então, quando a gente casou em 2005, a gente já vinha trabalhando junto há 8 anos. E eu acho que, é claro que não é trivial, não é simples, porque não tem muito... O que eu vejo assim com os meus amigos que são, por exemplo, casais, cada um trabalha num lugar, você tem momentos onde um está mais estressado, o outro está menos estressado, assuntos são diferentes. Aqui, se tem alguma coisa acontecendo na empresa, estão os dois estressados. Um dia você pede o depoimento das minhas filhas, você vai ouvir a visão sobre como papai e mamãe estão sempre, ao mesmo tempo, estressados com alguma coisa. Mas eu acho que no final do dia, os prós são maiores do que os contras. Se você aprende e estabelece uma relação, assim, eu acho que a relação de respeito e de confiança que a gente tem, os 4, não porque a Júlia é minha irmã, não porque o Marcelo é meu marido, mas o próprio Ricardo, eu falo que ele é para mim é como se fosse um irmão mais velho. A gente trabalha juntos há mais de 20 anos. É uma relação de profundo respeito. A gente briga demais, a gente discute todos os dias, é difícil às vezes a gente entrar num acordo, mas a gente se respeita profundamente, conhece uns aos outros profundamente, o que facilita demais essa jornada, que é uma jornada muito difícil, é muito complexo, não é fácil montar uma empresa, chegar nesse estágio, continuar, então todas, crise no mercado, rodada de investimento, tudo que passa no meio do caminho são processos que são bastante desgastantes. Então eu acho que você ter aí o apoio e estar junto de pessoas que você confia profundamente é extremamente importante para que o processo fique
mais leve, vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu a administrar. Mesmo eu e o Marcelo, a gente divide a liderança de tecnologia da empresa. Eu sou CTO, ele é VP de engenharia, meu par. A gente aprendeu a jogar com as nossas forças. Eu sou muito boa em algumas coisas que ele não é tão bom, ele é muito bom em outras coisas que eu não sou tão boa. Eu acho que fazer esse desenho, que nem sempre é o desenho convencional, e aprender a jogar com suas características mais fortes, é um ponto importante também, um dos itens importantes para ter uma receita aí de sucesso e conseguir escalar um business na proporção do que a gente está fazendo aqui. Quando a gente olha para tendências, então, assim, eu à frente de tudo que é roadmap, inovação de tecnologia, então, fala-se muito, não há outro assunto agora que não seja inteligência artificial, né? ChatGPT, consultas, como é que isso vai transformar aí o comportamento das pessoas, o uso de tecnologia. Tem ao mesmo tempo que ainda tem muitas dúvidas e muitos questionamentos a respeito até da fonte de informações, da forma como ele coloca, né? Se você faz uma consulta, uma pergunta, as respostas vêm num nível de segurança que é difícil você questionar. Sem saber a fonte daquilo, e o fato dos algoritmos hoje ainda misturarem fatos de ficção, são coisas que são problemas aí que vão precisar ser ainda resolvidos e evoluídos para que essa tecnologia tenha um uso mais amplo, né? Quando você faz uma consulta estática na Google e você sabe a fonte de onde aquela informação está vindo. Quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, você tem uma resposta, mas você não sabe exatamente de onde ele tirou aquilo. Então, assim, eu acho que esse ponto ainda tem bastante o que evoluir, a forma como essa tecnologia vai evoluir e se aprimorar, mas existem usos dela que ainda tem muitas incertezas ainda, né, e muitas polêmicas, mas as ferramentas que já estão aparecendo com o uso de ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, para ganhar produtividade em engenharia, é uma coisa que você não precisa mais gastar o tempo precioso de um engenheiro escrevendo códigos horas, porque você ele tem um autocomplete, como você está fazendo e-mail no Gmail, né? De novo, tem discussões a respeito de qualidade e também a respeito de propriedade intelectual e de acesso ao código-fonte a outras empresas e a outras ferramentas, mas eu acredito sim que isso é uma tendência que vai aí cada vez mais se aprimorar e trazer surpresas importantes da gente ainda. A gente vem a forma como a gente construiu a solução e a gente apoia num uso muito dinâmico de tecnologia e de acesso online. Então, uma solução inteira baseada em API. A gente já estava discutindo outro dia, como é que a gente faz para fazer em tempo de transação uma consulta numa ferramenta de inteligência artificial? Então, para fazer detecção de fraude de risco, para fazer scoring de transação. Então, o uso é ilimitado do que pode ser feito, a despeito de todas as dúvidas e questionamentos que ainda existem em torno da forma como essas ferramentas. Então, eu acho que aí é um lugar aí que a gente precisa estar olhando o tempo todo, que é por aí que a gente vai avançar. Daniela, a gente não tem como lhe agradecer. Eu sei que a dificuldade que vocês têm de tempo super carregado aqui em nome do Banco Alfa, eu lhe agradeço muito pelo seu tempo. Foi um papo muito esclarecedor, maravilhoso. Por mim, a gente continuava aqui são 10 horas, a gente até meio-dia, tá tranquilo. Uma delícia, viu? Muito bom, parabéns. A Pismo expressa compromisso, sinceridade, essa formação de vocês de societária inspiradora, e o trabalho de vocês merece todos os parabéns. Muito bacana, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer enorme bater esse papo aqui com você. Chegamos ao final de mais um Trends. Hoje eu conversei com a Daniela Binatti, que é cofundadora e CTO da Pismo. Você já sabe, nos acompanhe nos canais do Banco Alfa, tanto no Spotify como no YouTube. E até o próximo programa.